Lei de formação da função cosseno. Vamos começar a escrever a fórmula de uma função cosseno ou a sua lei de formação através da interpretação de seu gráfico. Então, eu tenho aqui um gráfico de uma função cosseno e nós temos a fórmula genérica que é y igual a c mais a vezes o cosseno de b vezes x. Bom, a princípio, nós vamos começar pelo cálculo da amplitude. Lembrando que a amplitude é igual a h dividido por 2, ou seja, a altura da curva dividido por 2. A altura desta curva, nós vamos analisar no eixo y, medindo do ponto mais baixo, que é o ponto mínimo, até o ponto mais alto, que é o ponto máximo. Então, ponto mínimo da curva é esse aqui. Lá no eixo y, ele pega aqui no menos 2. E o ponto máximo da curva, que é o ponto mais alto, são esses dois que no eixo y equivale a meio. Portanto, nós vamos medir a altura deste ponto até este. Então, de menos 2 até meio, nós vamos somar todas as unidades e vamos ter como resposta 2,5. Por quê? Daqui até aqui, mede 2 unidades, né? Mais meia unidade daqui, então a distância deste ponto até este é 2,5. Essa é a altura desta curva. Nós vamos dividir por 2 para poder achar o valor da amplitude. 2,5 dividido por 2 é igual a 1,25. Então, tá aqui o valor da amplitude dessa função cosseno. Vamos agora calcular o b. O b é o número que fica aqui, entre o cosseno e o x, né? Então, existe um número aqui, que é esse b, e que tem a fórmula 2π sobre p. Ou seja, nós vamos dividir 2π pelo período que estiver lá no gráfico. Nesse caso deste exemplo, o período, que é o último ponto aqui, é onde existe uma volta completa aqui do cosseno, vale 2π, né? Então, o p vale 2π. Então, nós vamos, no lugar do p, substituir por 2 vezes π e vamos dividir, né? Vamos fazer a divisão de 2π por 2π. Então, quanto que é 2π dividido por 2π? É igual a 1. Então, esse é o valor do b. b vale 1. Em seguida, vamos determinar a imagem da função para que possamos calcular os valores de c. Então, a imagem são esses dois pontos aqui, o menos 2 e o meio. Então, tá aqui a imagem da função cosseno. Essa função, ela está variando, né? Y está variando entre menos 2 e meio. Vamos calcular o C. O C tem essa fórmula aqui. Imagem mais amplitude e imagem menos amplitude. Então, nessa primeira fórmula, nós vamos pegar o primeiro valor aqui da imagem, que é o menos 2, e vamos somar o A. O A, que é a amplitude, deu igual a 1,25. Então, fazendo esse cálculo, menos 2 mais 1,25 é igual a menos 0,75. Vamos ver agora esse outro cálculo aqui, a imagem menos a amplitude. Então, para essa fórmula, nós vamos pegar o segundo valor da imagem, né? Nós usamos o primeiro valor aqui e vamos usar o segundo valor aqui. Portanto, eu vou ter meio menos o valor da amplitude, que é igual a 1,25. Bom, lembrando que o meio, aqui ele está em fração, mas em decimal nós escrevemos assim, 0,5. Portanto, nós temos 0,5 menos 1,25. E isso aqui dá como resultado menos 0,75. Então, aqui nós calculamos o valor de C. Lembrando que nós estamos calculando o C. Portanto, o valor que der aqui tem que dar aqui também igual.
Caso ocorra alguma diferença, então precisamos rever os cálculos e até os conceitos, porque tem algum erro no meio do caminho, ok? Esses dois valores têm que ser números iguais. Bom, aqui nós temos a anotação do que nós acabamos de calcular, das características, né? O valor da amplitude, que é 1,25, B igual a 1, e o C, que deu menos 0,75. Basta, então, substituir na fórmula da função cosseno. Lembrando que, quando a função tiver esse formato aqui, por exemplo, aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X. Se ela estiver assim, então significa que o valor da amplitude é positivo. Então, na hora de substituirmos aqui, nós vamos considerar o sinal positivo. Então, vamos lá. Nós temos y igual a c, que é menos 0,75, mais a amplitude, que é mais 1,25. O mais já tá aqui, então eu só vou escrever o 1,25. Vezes o cosseno de B, B igual a 1, vezes X, né? E podemos escrever também este número lá no final da função. Podemos escrever assim, y é igual, vou escrever a partir daqui, ó, 1,25 vezes o cosseno de X menos 0,75. Também pode ser escrito desta maneira, que está correto. Vamos para o nosso segundo exemplo, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com a função cosseno, com cossenoides, e a fórmula da função cosseno é essa daqui. Y igual a C mais A vezes o cosseno de B vezes X. Então, aqui nós temos uma função representada no gráfico. Vamos começar a calcular pelo valor da sua amplitude. Amplitude, nós precisamos pegar a altura da curva e dividir por 2. Vamos calcular a altura. A altura, eu vou calcular a distância que vai do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Então, quanto mede desse ponto até esse? Esse ponto equivale aqui a menos 2,75. Então, nós temos daqui até aqui 2,75 unidades. E daqui até aqui, nós temos 3,25 unidades. Somando tudo, nós vamos ter 6. Então, a altura corresponde a 6 unidades. Vamos dividir por 2 para achar o valor de A. Então, A igual a 3, amplitude igual a 3. Calculamos o A, vamos calcular o B, que são os 3 elementos que nós vamos precisar aqui na fórmula. O A, o B e o C. Então, o A vale 3, vamos calcular agora o B. Para calcular o B, nós vamos seguir esta fórmula. B igual a 2π sobre P. Portanto, 2π sobre, vamos pegar o período, o último ponto lá do eixo X. Então, eu tenho o eixo X, o último ponto aqui é o π, que corresponde ao período. Então, nós vamos escrever aqui e vamos dividir 2π dividido por π, podemos cortar o π e considerar que o B é igual a 2. Então, agora, eu tenho aqui anotado os valores, né? Eu tenho aqui A igual a 3, que nós calculamos, tenho o B igual a 2, né? E aqui eu anotei o valor da imagem, tá? Que são os dois pontos que estão lá no eixo Y. Então, no eixo Y, nós temos um ponto em menos 2,75 e o outro ponto em 3,25. Esse é o valor da imagem. Nós precisamos calcular o valor do C. Então, vamos aplicar a primeira fórmula, que é valor da imagem mais a amplitude. Então, eu vou pegar o primeiro valor aqui da imagem, que é o menos 2,75, mais o valor de A igual a 3. E vou fazer este cálculo, menos 2,75 mais 3. Isso dá como resultado
0,25. Então, tá aí o resultado da primeira fórmula de C. Vamos fazer agora a segunda fórmula do C, que é pegar o segundo valor da imagem, né? Então, aqui no caso, eu vou pegar esse valor agora, o 3,25. Então, vamos lá. 3,25 menos esse sinal que vem para cá e o valor da amplitude. A amplitude é igual a 3. Então, eu vou fazer esse cálculo. 3,25 menos 3. Isso dá igual a 0,25. Ok, os valores bateram, né? São valores iguais. Então, o C equivale a 0,25. Podemos agora escrever a lei de formação desta função. Nós temos y igual a c, que vale 0,25. Agora, nós vamos escrever o a. Para escrever o a, nós temos que observar a posição da curva. A curva, ela tem este formato aqui. Portanto, o a nós vamos considerar negativo. Então, toda vez que a função cosseno tiver essa concavidade aqui para baixo, nós temos que lembrar que o a, que é o valor da amplitude, que nesse exercício é igual a 3, esse número vai ficar negativo. Então, nós vamos trocar o sinal por menos e vamos escrever tudo que tá aqui. Então, a, que vale 3, vezes o cosseno de b, b igual a 2, vezes x. Então, tá aí. O sinal foi trocado apenas por conta da posição da curva. Curva que tem concavidade assim para baixo, o a fica negativo. Se a curva for ao contrário, ela tiver a concavidade aqui para cima, então nós temos o sinal de mais junto do a, né? Mas nesse caso, desse exercício, a concavidade está voltada para baixo, então o sinal de a fica negativo. E lembrando que este número que está aqui na frente também pode ser escrito lá no final. Então, nesse caso, nós escrevemos assim, a partir daqui, a partir desse sinal negativo, menos 3 vezes o cosseno de 2 vezes x, e aí nós vamos acrescentar esse valor aqui no final, mais 0,25. Então, tá aí expressa a lei de formação dessa cossenoide que nós acabamos de estudar. Temos aí um terceiro exemplo, né, de uma outra função cossenoide, lembrando, né, reforçando aí que a fórmula genérica dessa função é y igual a c mais a vezes o cosseno de bx, onde eu preciso calcular o valor de a, de b e de c e trocar tudo depois para que eu possa escrever a fórmula dessa função. Então, nós vamos começar por A, que significa amplitude, e tem uma fórmula específica, que é o H sobre 2, ou seja, a altura, né? H significa altura, então a altura dividido por 2. Para medir a altura, nós vamos lá no eixo Y calcular a distância que vai do ponto mais baixo até o ponto mais alto dessa curva. Então, eu tenho a curva aqui, né, a cossenoide. O ponto mais baixo, que é o ponto mínimo, é esse aqui. Lá no eixo Y, esse ponto mede menos 2, tá aqui. E o ponto mais alto é esse aqui, que mede menos 1. Então, quantas unidades nós temos de menos 2 para menos 1? Quantas unidades? Veja, nós temos uma unidade. Então, a altura é 1. Só que eu tenho que fazer sobre 2. Então, 1 sobre 2. Aqui está o valor da amplitude, né? Então, amplitude igual a 1 sobre 2. Em seguida, vamos calcular o valor de B, né? Então, para calcular aqui o valor de B, nós vamos seguir essa fórmula aqui. Período é igual a 2π sobre B. Pode ser escrita de outra forma também, tá? Que é o B igual a 2π sobre P. É a mesma coisa, né? Então, é para vocês ficarem sabendo que qualquer um dos dois jeitos é o jeito correto, né? Serve para chegar na resposta certa. Então,
Vamos aqui pegar, no caso, eu vou trocar aqui, né? Melhor trocar porque eu escrevi aqui de outra maneira, mas para seguir o padrão do raciocínio que nós estamos, eu vou deixar assim, B igual a 2π sobre P. Então, tá aqui, B igual a 2π sobre P. Portanto, 2π, quanto que vale o P? P é o período, vamos lá no período, no último ponto do eixo X. Então, eu tenho o eixo X aqui, o último ponto tá aqui, é 8π. Vamos escrever aqui. Agora sim, 2π sobre 8π. Vamos dividir um pelo outro. Então, π com π, nós podemos cortar. Ficamos com 2/8, né? 2 sobre 8. Vamos simplificar essa fração, reduzi-la, né? Então, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 8 dividido por 2 é igual a 4. Temos aí o valor de B igual a 1/4. Ok. Vamos determinar a imagem desta função. Então, imagem, ponto mínimo da curva, pega bem no -2. Então, tá aqui. Ponto máximo da curva, o mais alto, que são esses dois pontos, são os mais altos, que pega aqui no -1. Então, a imagem dessa função é y variando no intervalo de -2 até -1. Então, nós temos aqui anotado as informações, né? Informações aí que nós acabamos de calcular. Então, nós temos o A igual a meio, ok? Amplitude igual a meio. Valor de B igual a 1/4. E imagem, né? Y variando no intervalo de -2 até -1. Então, agora falta só o C para que nós possamos trocar aqui na fórmula. C, nós vamos seguir a fórmula da imagem mais amplitude e da imagem menos amplitude. Vamos pegar o primeiro valor da imagem, né? Lembrando que os valores de imagem sempre tem que estar em ordem crescente aqui dentro, tá? Sempre do menor para o maior. Então, o primeiro valor aqui da imagem é o -2. Então, vamos trocar. Vamos ter -2. Vamos repetir esse sinal aqui. E o A? O A vale meio. Eu vou escrever ele aqui em decimal. 0,5. Vamos fazer a conta. -2 mais 0,5 dá -1,5. Vamos agora aplicar a segunda fórmula. Então, nós vamos ter C igual a imagem. Então, aí nós vamos pegar o segundo valor de imagem, que é o -1. Desce esse sinal de menos, valor da amplitude. Amplitude igual a meio. Vou escrever em decimal. Meio. Portanto, nós temos -1 menos meio, no total, -1,5, -1,5. Valores que deram iguais, bateram, portanto, C é igual a -1,5. E agora, nós podemos escrever, então, a lei de formação desta função. Então, vamos lá. Y igual C. Vamos trocar pelo valor de C. C é igual a -1,5. Vamos escrever aqui. -1,5. Agora, nós vamos escrever a amplitude. Então, nós temos que observar sempre a posição da curva. A curva, nesse caso, né, tenho aqui os dois eixos, ela está posicionada desta maneira aqui, ó, né? Então, ela tá com essa parte toda voltada para cima, com a sua concavidade voltada para cima. E quando eu tenho isso, o A é positivo. Então, eu vou pegar o valor que tá aqui e escrever com o sinal de mais. Então, desce esse sinal. Quanto que vale o meu A? 1/2. Eu vou colocar em decimal, meio, né? Só para deixar igualzinho aqui, tudo em decimal. Mas poderia também escrever como 1/2. Vezes cosseno de B. B é igual a 1/4. 1/4 em decimal é 0,25. Então, eu vou escrever aqui 0,25 vezes x, né? Então, veja, estão trocados os valores de A, de B e de C. É isso que eu preciso para escrever a lei de formação de uma função. Trocar os valores de coeficientes, né?
Então, aqui no caso, os coeficientes A, B e C foram calculados e substituídos, então, nós chegamos na fórmula da função. E o último detalhe é de que este número, que é o menos 1,5, ele pode ser escrito no final. Então, nós podemos ter como resposta também daqui para frente. Então, eu vou escrever daqui para frente, 0,5 vezes o cosseno de 0,25, e aí eu escrevo esse resultado aqui no final, menos 1,5. Então, eu também posso ter a lei de formação escrita desta maneira.